Obrigado a você que está sintonizado na TV Polo, canal comunitário de Cubatão. Estamos começando mais uma edição do Papo na Polo, o nosso já tradicional programa de entrevistas. Você sabe, durante esse período agora nós estamos trazendo aqui na TV Polo todos os pré-candidatos à prefeitura do município. Estamos tendo uma conversa, sabe, das ideias, dos projetos, como é que está a organização, o que pensam do momento, o que pensam da cidade, como é que eles encaram a cidade. Então é isso. Esta semana é nosso convidado, o engenheiro Pedro de Sá. E ele, que é presidente do PTB, vai conversar com a gente. Queria inicialmente agradecer ao Pedro por ter aceito o nosso convite, já esteve aqui, mas é mais uma vez um prazer recebê-lo aqui na TV Polo. Pedro. Obrigado, Marcelo, obrigado você que hoje está nos assistindo. É um prazer enorme vir aqui. Eu sempre me coloco à disposição para apresentar os projetos meus e do PTB. É um projeto para a nossa cidade, para construir uma cidade melhor, que gere oportunidade para todas as pessoas aqui, que faça o dinheiro rodar aqui na nossa cidade, que ela seja autossustentável. Então, toda vez que eu for convidado, estarei aqui, porque é um prazer. Primeiro, compartilhar com você o projeto que a gente já preparou. Segundo, pedir para você, venha participar do nosso projeto, traga sugestões, traga as ideias, para que a gente possa melhorar esse projeto e torná-lo efetivamente eficiente para as suas necessidades. Pedro, muita gente te conhece na cidade e outras pessoas não conhecem. Você é funcionário público, engenheiro. Vamos fazer uma pequena apresentação do Pedro. Eu sou engenheiro da prefeitura, tenho 31 anos de serviços prestados na cidade. Hoje sou engenheiro da Secretaria de Obras, já exerci diversos cargos de chefe de serviço, chefe de divisão, diretor de obras, diretor de meio ambiente, secretário de meio ambiente, secretário de obras. E participei da Defesa Civil, participei de ações da Secretaria de Saúde no combate à cólera. Sempre me interessei em aprender, em conhecer melhor toda a nossa cidade, para um dia estar bem preparado para me candidatar. Então, a grande atividade minha é conhecer a cidade, conhecer os problemas e ter soluções para todos os problemas da cidade. Hoje não tenho solução para tudo, mas a gente está bem preparado para oferecer isso, em função da história que eu tenho como funcionário público. Acima de tudo, entendo que o funcionário é um servidor. Ele tem que buscar a melhor forma de atender a população e retribuir aquilo que ele recebe como salário, como oportunidades que teve. Então é isso que eu entendo como funcionário. E na política, fui candidato a deputado estadual, Essa é a pergunta que eu ia fazer. Fui candidato a prefeito na eleição passada, persistindo numa luta, Marcelo, que haviam 8 candidatos de oposição que se diziam não votariam em hipótese alguma e não apoiariam nem a candidatura à reeleição do governo e nem o retorno de um retrocesso que a gente tinha decidido que não queria mais aquela repetição Ney Passarelli. E aí eu fui candidato. Na última eleição, você acredita que você apostou na ideia de ser um candidato de terceira via, é isso? Eu não apostei. A gente, como eu disse, eram 8 pré-candidatos de oposição, dos quais, nas reuniões que nós fizemos, durante um ano a gente se reuniu, a proposta era que dali sairia um candidato a prefeito, um candidato a vice, de uma via alternativa, mais do que isso, de uma novidade para a cidade, de um projeto novo para a cidade. Ali eu comecei a me preparar, de fato, politicamente, para hoje insistir na candidatura. E considero que foi uma candidatura absolutamente vitoriosa. Na primeira pesquisa, em julho, Marcelo, eu tinha 0,8%, segundo dados da Tribuna. E 3 meses depois, eu terminei a campanha com 10% dos votos, numa campanha pé no chão, na qual eu mostrei para as pessoas que mais importante do que dinheiro para fazer campanha era ter um projeto para a nossa cidade. Os votos que eu tive foram votos de pessoas que acreditam que vale a pena escolher o candidato e não votar empurrado pela vontade coletiva. Pedro, já que você mencionou a questão da campanha política, a campanha tua para deputado e a tua campanha para prefeito tiveram números diferentes, tiveram aceitação diferente? O que você acha que você encontrou de dificuldade, por exemplo, na sua campanha para deputado? A campanha para deputado, primeiro que foi uma campanha de improviso, muito mais uma oportunidade de continuar conversando com o eleitorado, de continuar melhorando o contato com os eleitores e principalmente para ajudar o partido. O partido PTB precisava de mais um nome, pediram para eu ser candidato no final, até por conta de uma desistência que tinha havido e me oferecendo então a vaga e eu aceitei o desafio de ser candidato. Foi mais uma vez uma campanha muito pé no chão, muito sem recursos, mas na qual eu ouvia muitas vezes na rua o seguinte: eu não vou votar em você para deputado
porque eu quero o Pedro de Sá prefeito de Cubatão. Eu não vou votar em você para deputado, porque eu não quero que você se afaste da nossa cidade. Já que você tem um projeto para Cubatão, eu quero que você continue fiel a esse projeto. Então, muita gente, eu tenho certeza que não votou em mim naquela oportunidade para deputado, ou porque tinha outros compromissos, ou porque realmente defende que a gente tem que ter um projeto de cidade. Cubatão merece um projeto para a nossa cidade e é isso que eu tenho. Hoje eu sou presidente do PTB em Cubatão, com autonomia para decidir o futuro, e dentro do grupo do PTB, onde estão Arlindo Fagundes, colabora com a gente, Pinheiro, que foi vice-prefeito. Já que a gente você tem um fez grupo... pergunta, hoje a chapa, o PTB, por enquanto, ainda não montou nenhuma coligação, o partido organizado já está pronto para a campanha? Hoje em dia eu diria que é um risco, apesar de vai entrar no ar esse programa após a data do período de inscrição dos pré-candidatos a vereadores. Porém, ainda muita mudança vai haver de hoje, quando a gente está gravando, até o dia 30 de março. Certo. A gente tem uma chapa, por enquanto, tem um grupo de 36 pré-candidatos a vereadores. A gente pretende melhorar esse grupo, aumentar o número de candidatos. Porém, é um grupo que a gente está escolhendo, a gente também não vai lançar qualquer candidato. Aqueles que não tenham um nome limpo, uma proposta de grupo, de participar, de defender o interesse coletivo, esses não terão espaço no PTB. Quem for candidato pelo PTB, você pode ter certeza que está em defesa do coletivo, da cidade como um todo, e não apenas de um projeto pessoal. Certo. Deixa eu emendar uma pergunta para você, que eu também fiz aqui para o arquiteto Adalberto, quando esteve aqui, sobre a responsabilidade do funcionário público. Muitas pessoas criticam o fato de muitas vezes você já mencionou vários cargos que você ocupou e de que ocupou esse tempo todo e não resolveu, porque agora o Pedro poderia resolver dentro dessa condição. Marcelo, eu sempre digo, quem tem a caneta define os rumos de uma cidade. Se você é secretário de obras e não é colocado recurso para a obra começar, ou pior ainda, para ter sequência, como hoje acontece, a gente tem hoje várias obras paradas, Centro Esportivo Pita, UBS da Vila Natal, tem diversas obras que estão paradas simplesmente por quê? Porque o recurso não é alocado para terminar essas obras. Você acaba com qualquer possibilidade do secretário fazer um bom trabalho se quem tem a caneta não realmente incentiva, não está trabalhando na mesma sintonia. Por isso que é um risco, inclusive, os candidatos a prefeito que dividem a prefeitura em lotes e entregam secretaria para cada partido. Ele não tem sintonia com o governo. Então, tem que ter a caneta e os funcionários têm condição de ajudar muito no sucesso desse projeto. É isso aí, gente. Primeiro bloco está terminando. Eu vou para um rápido intervalo e daqui a pouco eu volto aqui com o Pedro de Sá. Sai daí não. Estamos de volta para o segundo bloco do Papo na Polo. Você sabe, esta semana é nosso convidado, o engenheiro Pedro de Sá, está aqui conversando com a gente, presidente do PTB, pré-candidato também às eleições municipais de 2016. A gente já conversou aqui, ele fez aquela apresentação, né? Já disse quem é ele, de onde veio, funcionário público de carreira, os cargos que ocupou também e, enfim, os embates que encontrou por lá. Pedro, no final do último bloco você disse o seguinte, que depende muito da caneta de quem passa. E não é difícil você imaginar que um gestor público que quer fazer uma obra para a cidade, quer ver aquela obra pronta e de repente não repassa o dinheiro por falta de recurso, e a gente vê os governos dizendo, não é só Cubatão, que não tem dinheiro, que está acabando, e é por isso que acontecem os atrasos. Por que você acha que seria diferente no seu caso? Bom, em primeiro lugar, Marcelo, porque o gestor público, político em geral no país, tem a mania de... O gestor público em geral tem a mania de fazer a obra que dá fachada, que dá iluminação na época da eleição. Você passa 3 anos sem fazer nenhuma obra importante, você passa 3 anos sem pavimentar uma rua e segurando o recurso para inaugurar tudo no ano eleitoral. Outra coisa que o político em geral não faz é a questão de executar as obras que são necessárias para a cidade. O político costuma fazer a obra que, como eu disse, que dá holofote, mas não faz as obras que são importantes. As obras, por exemplo, de combate à enchente em Cubatão são relegadas a
segundo, terceiro, quarto, nada tem sido feito. É mais fácil procurar um culpado pela enchente, dizer que a culpa é do assoreamento do rio, de qualquer outra situação, do que você investir nisso daí. Então a gente precisa manter boca de lobo limpa, aumentar as drenagens, porque a cidade vai sendo impermeabilizada, então aumentar a quantidade de tubulações para a água escoar, colocar sistema de bombas, colocar comportas funcionando. Nada disso é feito porque isso não produz o holofote no momento porque a eleição é antes da enchente. Então, na época que ele quer o holofote, esses resultados não se produzem. A alegação de falta de recurso para esse tipo de serviço. Que era outra coisa que eu ia falar. A questão de falta de recurso não existe. Primeiro porque Cubatão tem uma renda muito alta, o maior contribuinte em termos de impostos e serviços é a Petrobras, nem é a Usiminas. Claro que a gente vai perder um pouco em torno de 10% de receita por conta da redução do imposto da Usiminas. Então não existe. Além não disso, também para reduzir agora o valor? Isso, tem a questão do imposto ser recolhido no consumidor e não no produtor. Isso. Por isso também a gente devia estar agindo com mais velocidade para aproveitar os espaços que tem nessa cidade para poder criar novas oportunidades. Então, a Usiminas não funciona porque aqui não dá para produzir aço, eles compraram a Cosipa só porque eles queriam o porto. Se o porto é o que tem condição de gerar receita para a cidade, que funcione o porto. Se o porto vai gerar emprego para a população de Cubatão, que funcione o porto. Agora, se não é o porto também que vai gerar receita e emprego, o que é? E o governo tem que trabalhar para que isso de fato aconteça. Ninguém vai conseguir atrair recurso e investimento para a cidade com um discurso de bater, de brigar, de subir no caminhão. Não é assim que se resolve o problema. O problema se resolve com conversa. Já que você tocou nesse assunto, e é exatamente nesse ponto que eu estou falando, eu senti recentemente que a nossa cidade está isolada das forças econômicas mesmo. E o que eu percebo é o seguinte, que os gestores passados, parece que eles veem a principal fonte econômica da cidade simplesmente como uma fonte mesmo. Vai lá, joga o balde, tira a água e uma hora a fonte seca. Não se trata, não se cuida da atividade econômica para que ela se renove, se recicle e possa render mais. Como é que você enxerga uma renovação, por exemplo, do polo industrial de Cubatão? Eu acho que é exatamente isso que você falou. A vida inteira ficaram tirando o ovo da galinha e agora resolveram matar a galinha. Então a gente tem que fazer uma renovação total. Quais são as atividades que dão retorno econômico, que geram imposto para o município e que geram emprego e oportunidade? Esse é o desafio. O porto é uma delas, é que está aí se oferecendo. O porto da Cosipa, antiga Cosipa, atual Usiminas, ele tem que ser ampliado, ele tem que ser utilizado. Se não fosse um bom negócio, a Vale não estava investindo em duplicar o porto dela do outro lado do canal. Acho que triplicar, está construindo uma cidade. Exatamente. E para construir um porto, para ampliar porto, para desassorear, tudo isso gera riqueza para o município. A gente precisa gerar riqueza. Outra coisa que a gente precisa pensar é quais são as atividades que vão ser aproveitadas. Logística é uma atividade que gera oportunidade? Deixa eu te interromper, claro. Para um outro tópico, exatamente nesse assunto. Há muito tempo atrás, a cidade criou a famosa Agenda 21. E ali uniu forças e apontou os caminhos que a cidade deveriam seguir. Serviria de base, de bússola para qualquer gestor público dessa cidade. Parece que a bússola quebrou, ou não? A bússola não quebrou. O que quebrou é a vontade de perseguir o resultado. É o que eu falei, o político em geral tem o mau hábito de querer situações que se resolvam rapidamente e não quer se indispor com nada. Para fazer algumas atividades é importante que você tenha o foco no resultado. Se você perde o resultado, o foco no resultado, você acaba não chegando em lugar nenhum. Você acha que somos isolados do polo industrial ou o polo industrial se afastou do município? Os gestores, as principais lideranças, as pessoas que decidem o realmente econômica do Brasil acaba também minando a confiança dessas pessoas que podem acreditar no desenvolvimento da cidade e podem também trazer recursos para cá. Nós, infelizmente, temos uma administração que está mais preocupada em brigar com o recurso do que em atrair o recurso para a cidade. A administração está em conflito com a atividade comercial. Quem tem dinheiro, não adianta você dizer para as pessoas o seguinte, você tem responsabilidade social. A responsabilidade social no sistema capitalista, ela só se concretiza se tiver retorno financeiro. Então, não pode ter retornos absurdos, não pode ter lucro absurdo, porém, você só cobra a responsabilidade social de quem investe na cidade. E aí as parcerias são importantes.
facilitar a vida. A gente tem uma legislação obsoleta, a gente copiou essa legislação ainda quando era distrito de Santos e a gente não renovou. A gente precisa simplificar a legislação, ter menos fiscal cobrando e batendo para tomar alguma coisa da indústria e mais parceria com o poder público. Eu vou falar da construção civil, que é uma área minha. A gente precisa criar dentro da cidade áreas de interesse, porque a gente tem áreas dentro da cidade que estão degradadas socialmente falando, são subhabitações dentro da área urbana. Então, criar incentivos, retirar impostos para a construção, facilitar o código de obra, ampliar a capacidade potencial construtivo das unidades e, acima de tudo, dividir a responsabilidade com os engenheiros, com os arquitetos que fazem os projetos. Esse é um primeiro passo para atrair dinheiro para a cidade. Cubatão é a única cidade que não conseguiu verticalizar, que tem subaproveitamento de espaços. Tem uma pena que Cubatão não pode verticalizar por causa do solo. Mas você tem 30 segundos para responder essa pergunta. O solo de Cubatão é igualzinho ao solo de Santos. A engenharia tem solução para qualquer tipo de problema e onera um pouco mais fazer um prédio com fundação profundas, porém é a garantia de que você vai atingir resultados. Então você pode fazer tudo com um pouco mais de engenharia, um custo um pouco maior. O problema de Cubatão não é esse. O problema é falta de atrativo. Ninguém constrói aqui porque não se sente responsável pela cidade e o poder público não conseguiu mostrar para as pessoas que vale a pena investir aqui. Bem, gente, eu vou para um rápido intervalo, daqui a pouco eu volto com o Pedro também. Vamos perguntar sobre a situação da habitação aqui no nosso município, tá bom? Caso crônico. Eu volto já já. Bem, gente, estamos de volta para o terceiro bloco do Papo na Polo. Você já sabe, o nosso convidado da semana é o engenheiro Pedro de Sá, ele está presidente do PTB, está falando também das aspirações também, falando aí dos projetos que eles têm para Cubatão e sobre essas eleições agora em 2016. Bem, terminei o último bloco falando que Cubatão tem um problema crônico de habitação. Pedro é engenheiro, funcionário público, provavelmente trabalhou em vários projetos habitacionais aqui. Queria saber o seguinte, Pedro, como é que se dá jeito nessa situação que parece que está incontrolável? Eu chego a julgar como um caso crônico a habitação. Como é que você vê isso? Como é que se pode resolver? A questão da habitação tem que ser levada a sério. Acima de tudo, tem que ser levada a sério. Esse governo pegou um projeto pronto, que tinha recurso viabilizado tanto para resolver o problema da Vila Esperança, quanto da Vila dos Pescadores, que são os maiores núcleos de comunidade que vive numa habitação subnormal, que a gente chama, mas que precisa ter uma atenção e, acima de tudo, além de projeto e recurso, precisa ter iniciativa, precisa começar a fazer. Nunca poderia ter sido perdida a oportunidade de fazer a rua que está prevista, por exemplo, no projeto da Vila Esperança, que é uma rua no fundo do bairro, contornando o bairro, que vai permitir que a gente elimine aquele fluxo de mão dupla na estrada principal, na via principal da Vila Esperança, que qualquer coisa que acontece, para um caminhão para descarregar bebida, descarrega um caminhão de aterro para aterrar uma casa, inviabiliza para um trânsito que devia fluir, não consegue fluir. Então a habitação se resolve consolidando as áreas que estão ocupadas, levando as melhorias necessárias, fazendo rede de esgoto, melhorando a condição de habitação, abrindo rua, permitindo a circulação mais fácil das pessoas e levando qualidade de vida para elas no mesmo lugar. Para não realizar os projetos habitacionais Guará Vermelho e reformulação da Vila Esperança, o nosso problema foi técnico ou político? Eu diria que foi as duas coisas. Primeiro, político, porque tem sempre aquela coisa, eu não quero fazer o que o outro preparou, porque ele também vai levar o nome, então acaba se deixando meio de lado. A justificativa técnica foi de que não tinha licença ambiental completamente aprovada. Mas compromisso ambiental, você parcela, faz TAC, faz compromisso com o promotor. O que não se podia deixar de fazer era começar de fato a obra e realizar aquilo que é uma necessidade de toda a população. Eu diria mais, Marcelo, que o problema habitacional não se resolve simplesmente, como foi feito no bairro Cota, transferir gente de área de risco para os bolsões sem levar a infraestrutura necessária para que essas pessoas morem bem.
Então, se você transfere para um lugar melhor, mas não leva estrutura, não leva colégio de qualidade, não dá acompanhamento para ajudar a pessoa a se adaptar a essa nova relação social, não leva a UPA tinha que estar nos bolsões, a quantidade de gente que mora no bolsão e que tem que se deslocar para chegar num posto de atendimento 24 horas, não pode ser desse jeito. Então, a habitação é fazer as obras de urbanização e consolidação dos bairros e garantir assistência e qualidade nos serviços para as pessoas que são removidas para outro lugar. É só vontade política e trabalho técnico que vai resolver esse problema. Só para a gente concluir, não, nós estamos no último bloco, depois você tem que falar sobre saúde, mas esse cenário, Pedro, político que nós enfrentamos, onde nós vivemos uma crise política, as pessoas não acreditam nos partidos, nós vivemos basicamente numa divisão entre PSDB e PT, que eu acredito que criou algumas dificuldades para a cidade, porque teve essa polarização. Como é que você vê isso hoje? Como é que você vê essa descrença no político? E nesse cenário que está aqui, sobre você, por exemplo, está no PTB, vai ser candidato, quem é que vai ser essa união de forças para ajudar Cubatão? Aí eu preciso levar um esclarecimento importante para a população, para você que é uma pessoa atenta, que está ligada aqui no programa da TV Polo, que se preocupa em saber um pouquinho mais antes de escolher. Primeiro, as pessoas de bem não podem se afastar do processo político, porque aí o mal vai imperar, os ruins, a política do cara que quer tirar vantagem vai vencer e a gente vai ser condenado para o resto da vida a pagar a conta, a recolher imposto para alguém desviar para outras atividades. Então, as pessoas de bem não podem fugir à sua responsabilidade de conhecer os candidatos e de escolher bem o seu candidato. E nesse cenário, hoje em Cubatão, a gente tem pelo menos 12 candidaturas se apresentando. De todas essas 12, eu considero que 4 são de situação, 5 são de oposição e 2 não se definem muito claramente, ou 3 não se definem muito claramente para dar as 12 que eu falei. Agora, tem gente que diz na rua que eu, Pedro de Sá, que sou presidente do PTB 14 e pré-candidato a prefeito, sou vice desse ou daquele. Eu quero dizer para você, eleitor, não sou vice de ninguém, nunca fui convidado a ser vice de nenhum outro e eu já tomei a iniciativa de convidar candidatos de oposição para serem meu vice, explicando que eu fui o único que lutei pela candidatura de oposição e alternativa. Dentro desse contexto de você defender o seu nome, tudo, também não fica difícil na parte de você compor, porque essa é uma prática que os políticos fazem mesmo. Olha, eu concordo que seja uma unificação, desde que seja eu. Como é que você enxerga isso? Esse ponto de flexibilização. Eu acho que a população precisa escolher não o candidato que é amigo de governador, ou que é amigo do presidente, ou que é amigo do vice-governador, ou que é amigo do vice-presidente. A gente precisa escolher um candidato que tenha um projeto para a cidade, que saiba o que vai fazer quando sentar na cadeira. Na verdade, o eleitor precisa escolher não o melhor candidato, mas o melhor prefeito. Quem realmente sabe o que vai fazer quando sentar na cadeira. Quem vai mudar a história dessa cidade. E nesse ponto é que eu me apresento e hoje em dia vou dentro desse teu discurso. Sou pré-candidato e tenho muito pouca intenção de abrir mão para qualquer um. Por quê? Porque hoje eu tenho um grupo em torno de mim e tenho um projeto para a cidade que é o melhor projeto. Então eu estou convidando os demais candidatos a virem para o meu projeto, a participarem do projeto, a apoiarem esse projeto e a construírem um projeto de longo prazo, 8, 12 anos. Vamos dar sequência, não é um projeto que se realiza do dia para a noite. Aliás, por falar nisso, você acredita que qualquer prefeito que assuma a cidade não resolve o problema em 4 anos? Nenhum prefeito resolve o problema em 4 anos. Pode dar um bom encaminhamento, eleger o sucessor que dê sequência nesse trabalho. Agora, infelizmente, não se resolve em 4 anos, até porque a cidade precisa mudar tudo. O conceito das indústrias, do parque industrial, da indústria de base, que não mais está funcionando para a cidade. Agora, graças a Deus, a gente tem a Petrobras e a Vale. É importante que o agronegócio continue funcionando bem para que a gente continue vendendo adubo. É importante que a Petrobras dê a volta por cima desse processo do petrolão, da corrupção toda, para que ela volte a produzir e gerar riqueza para todos os municípios. Que o petróleo suba um pouquinho de preço, senão nós estamos perdidos, porque está baixinho mesmo. E o petróleo vai para baixo porque quem produz petróleo não quer, por exemplo, que o pré-sal aconteça. Por que eles baixaram? Eles tornaram o pré-sal inviável. Como o combate ao pró-álcool, por exemplo, que o governo tinha um projeto já realizado, uma coisa que já tinha acontecido de fato, que era o pró-álcool, que era uma alternativa, um sistema de abastecimento alternativo, que infelizmente esse governo, na ilusão de pré-sal e de biodigestor,
eliminou, matou um processo que já estava certo. Hoje em dia o Proálcool está penando pelas esquinas. Pedro, você falou o seguinte, como é que você avalia então a situação, em que condição o próximo prefeito vai pegar a cidade e qual o maior desafio que ele vai ter para cumprir? O maior desafio, Marcelo, é fazer uma boa gestão do recurso público. A gente gasta hoje R$600 de aluguel por mês com cada computador. Só nesse contrato a gente queima R$1.200.000 por mês. Então um contrato de 17 milhões por ano para alugar computador. Você compra computador com R$1.800, um computador para cada funcionário, em 3 meses teria comprado para todos os funcionários um computador, e a gente, em vez de ficar pagando 50 meses de aluguel de computador, estaria investindo em coisas que são bem importantes para a nossa cidade. Então, fazer a gestão adequada, romper contratos que são lesivos à administração pública e garantir que o dinheiro volte para a população é a forma de dar certo. Está terminando. A terceirização, terceirizado muito o serviço, isso, ou publicizado o serviço. Isso é bom ou ruim para você? A terceirização, em alguns momentos, ela é necessária desde que o recurso fique aqui. Por exemplo, fizeram uma carta de registro de preços, contrata uma empresa de São Paulo que subempreita por 50% do valor, então ela leva metade do dinheiro embora e subempreita por um monte de gente que não consegue pagar nem os seus funcionários e nem o material. Então não sobra nada para a cidade. Terceirizar diretamente, então uma empresa que faz reforma, que tem lá no bairro do Costa e Silva, vai reformar a escola do Costa e Silva, as pessoas do bairro vão fiscalizar. A lei autoriza isso? Claro que autoriza. Eu faço uma carta convite, convido as pessoas que tem no entorno. Agora, o que não dá é para você fazer contratos milionários. O que está matando a terceirização são os contratos milionários. Se você fizer a terceirização por serviço, por atividade e dentro do interesse da cidade, ela é plenamente possível. E só para finalizar, não dá para a gente contratar tudo de novo para a prefeitura, porque a limitação dos 54% de gasto com pessoal, ela é restrição para você hoje inchar e depois você não vai ter que mandar embora porque não pode gastar mais. Então, lei de responsabilidade fiscal é um dificultador do retorno ao processo anterior, mas a terceirização tem que ser feita em favor do interesse da cidade e não interesse do político que está no poder. Tá bom. Pedro, passou voando o tempo, queria agradecer muito a tua presença aqui. Sucesso na caminhada, a TV Polo está de portas abertas. Eu espero voltar sempre, porque você já viu que eu não consegui dar todo o meu recado. A gente tem muito o que falar e essa cidade precisa discutir a cidade e precisa conhecer quem são de fato seus candidatos, porque eleger vereador que não tem noção, como a Márcia, que foi uma vereadora e sentou na cadeira, não tinha noção do que é ser prefeito, é jogar a cidade no lixo. Não basta trocar o nome, precisa trocar o jeito de governar, e é isso que o PTB 14 tem para oferecer para você, eleitor, que pensa no seu futuro e no futuro da cidade. Tá bom, gente. O tempo acabou. Queria agradecer muito a presença do Pedro e você em casa. Eu espero que você tenha gostado dessa edição. Nós ficamos por aqui e até a próxima.